A nossa vida como pastor é uma vida marcada por muitos momentos diferentes. Por exemplo, eu me lembro de um momento assim muito marcante e difícil na minha vida. Foi quando nós tivemos aqui na igreja o falecimento de duas pessoas. E o ofício fúnebre foi no mesmo cemitério, com um intervalo de meia hora de diferença. Então, eu me lembro, faleceu o pai da Lucinha, que vinha, frequentava a nossa igreja, e faleceu a nossa irmã Rosinha. Eu tenho tanta saudade da Rosinha. E aquilo ali foi algo muito marcante para mim como pastor. Existe um outro momento que é muito marcante para um pastor, que é o casamento. Casamentos são, assim, momentos muito marcantes na vida de um pastor. Me lembro aqui do casamento do Rodrigo e da Letícia, aqui na igreja. Lembra, Letícia? Claro que lembra, isso, né? Lembra, isso. Eu me lembro do casamento do Júlio e da Elaine. Benção. E o Júlio e a Elaine tem uma coisa interessante, porque eles vieram para o Rio de Janeiro, não eram casados, vieram para a igreja, e eu comecei a falar com o Júlio e campeão, e aí? E aí? Pastor, não, vamos ver, né? É caro, não, mas vamos lá, vamos dar o passo. E aí, Elaine? Beleza? Não, pastor, isso aí. Eu falei, então pronto, ó. Quando dois não quer, não briga. Então vamos resolver isso daí. E eles deram esse passo de fé, se casaram, eu pude acompanhá-los. Nós tivemos um momento aqui no culto, a gente se alegrou, foi uma bênção, assim como foi com o Rodrigo e com a Letícia. E como isso é marcante. Em especial, o casamento é algo marcante porque casamento tem a ver com uma aliança. A aliança é o símbolo de um casamento. A aliança, ela representa algo que nós fazemos e fazemos com Deus. Deus, ele firma uma aliança conosco, e porque ele firma uma aliança conosco, nós entendemos que ao casarmos, vamos assumir um compromisso a três, onde não somente o casal estão juntos, mas o Senhor está com o casal. E é por isso que eu falo muito, quando eu trabalho com casais, eu digo assim, olha, existem momentos que o amor, ele meio que vai sumir. Você vai procurar, cadê o amor? Não estou vendo o amor. Mas há a aliança. O nosso coração, ele oscila. Às vezes a gente se vê fraco, às vezes a gente se vê cansado, mas a gente precisa se lembrar que o nosso casamento, por exemplo, ele não está firmado apenas no nosso sentimento, não, muito mais. O casamento, ele está firmado numa aliança. Deus firmou uma aliança. Há uma aliança. Eu, minha esposa e o Senhor. E eu não vou pregar hoje sobre casamento, ok? Não é isso. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre aliança. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Deus, ele tem uma aliança com os seus filhos. Deus, ele tem um povo. Deus escolheu para si, chamou para si um povo. E esse povo é alvo do seu amor. Esse povo, ele é fruto da sua graça. E Deus jamais abandonará o seu povo. E eu quero ler com você um texto profético, que está lá em Jeremias, capítulo 31. Se você puder, abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 31. Versículo 31
a 34. Jeremias 31, de 31 a 34. Que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu preciso ler essa última frase de novo. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto aqui é um texto muito significativo. E aí eu quero tentar explicar com a máxima clareza aqui. A gente tem duas grandes partes na Bíblia. A gente tem o Antigo Testamento e a gente tem o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o relato que acontece da criação, e o Novo Testamento é um relato que acontece, que narra a partir do nascimento de Jesus. Logo, no Antigo Testamento, você não vê a pessoa física de Cristo, apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a história de Deus criando o mundo, de Deus chamando para si um povo, e esse povo tem o nome de o povo de Israel. Esse testamento conta que o povo de Israel decidiu viver a parte de Deus, mesmo Deus chamando esse povo para perto, e por conta disso eles foram levados presos para a Babilônia, para o Egito, primeiramente. E ali no Egito, Deus providenciou a libertação desse povo. E ao libertar o povo do Egito, o povo ele sai dali e Deus dá a eles a lei, que são os mandamentos. E a palavra para eles é: olha, sigam esses mandamentos, vivam esses mandamentos. E aí há algo importante aqui que a gente precisa afirmar para que você entenda o tipo de relação que Deus tem com seus filhos. E isso é importantíssimo. Eu preciso que você entenda isso. Deus não disse para o povo assim: olha, eu estou dando aqui para vocês os mandamentos, vivam esses mandamentos que eu amarei vocês. Não. Deus ama o povo, e porque Deus ama o povo, Deus dá um mandamento para eles. E diz assim: vivam esses mandamentos. Logo, Deus não falou assim: ó, vivam uma vida certinha, façam aí do bom e do melhor, vivam uma vida íntegra, ok? Que aí depois de algum tempo eu vou dar os mandamentos para vocês.
Não, não, não. Deus não fez isso. Deus decidiu amar o povo. Chegou até eles e disse: tomem, aqui estão os mandamentos. Vivam por meio dele. Isso é importante a gente frisar, e eu até falei sobre isso hoje de manhã, é porque Deus ele tem uma personalidade. E a personalidade de Deus é a mesma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso expressa o seguinte: Deus é graça na sua essência. Deus é um Deus gracioso, bondoso na sua essência. O que é a graça? A graça é algo que a gente recebe sem merecer. É algo que Deus nos dá sem que a gente tenha feito absolutamente nada em troca por aquilo. E qual é a motivação hoje quando eu vivo pela graça? A motivação é: por que eu venho para o culto? Por que eu sirvo ao Senhor? Por que eu busco ao Senhor? Não é por medo, se eu não fizer isso, Deus vai me punir. Essa é uma motivação equivocada, é a motivação da religiosidade, porque a religião, ela trabalha sobre duas grandes colunas, a culpa e o medo. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem pautada na graça. Então, qual é a motivação que eu tenho ao vir à igreja, ao buscar ao Senhor, ao louvar ao Senhor? É a motivação de alguém que entendeu o que é a graça, que entendeu que Deus é gracioso. E essa pessoa vem e faz tudo isso porque ela entende: olha, porque Deus me amou, porque Deus é bom, porque Deus tem cuidado de mim, porque Deus em Cristo me salvou, é que eu quero conhecê-lo, é que eu quero adorá-lo, é que eu quero servi-lo. Essa é a motivação do Evangelho. Então, é importante a gente entender isso, porque Deus, lá no Antigo Testamento, deu a lei ao povo e disse: vá, vivam. E o povo falhou. O povo se esqueceu de Deus. O povo deu as costas para Deus. E aí Deus, ele tira a sua mão, a sua proteção de sobre o povo. E o povo é levado cativo mais uma vez. Eu estou tentando encurtar aqui a história de Israel de uma maneira bem... O Antigo Testamento de uma maneira bem... O povo é levado para a Babilônia. E ali na Babilônia, Deus levanta profetas. Profetas que anunciam uma palavra para o povo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para Deus, vocês precisam entender que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, os produtos da oliveira mintam, no campo não haja gado, vocês podem se alegrar no Senhor. Olha, vocês estão vendo aí esse vale de ossos secos, esse vale de ossos secos é a casa de Israel. Vocês não estão dizendo, porque vocês estão aí na Babilônia, acabou, vamos morrer. Eu estou dizendo, eu vou colocar em vocês o meu espírito e vocês vão viver. Então os profetas, eles tinham essa missão de anunciar a palavra de graça para um povo que estava perdido. Mas entenda uma coisa, a gente chegou aqui num ponto hoje complicado. A gente lê um texto aqui complicado. Esse momento da história de Israel é talvez o momento mais complicado. Por quê? A gente lê um texto de Jeremias. E eu preciso dizer para você, você sabia que Jeremias é um profeta, talvez o único que tinha um apelido? Sim, tem um camarada na Bíblia que tinha um apelido, Jeremias. Você sabe qual era o apelido de Jeremias? Era o profeta chorão. Isso. Conhecido como profeta chorão. Agora, por quê? Vou te explicar. Olha que coisa dura. Olha que coisa triste. Jeremias pregou. E ninguém se converteu. Ninguém deu ouvido.
Você consegue imaginar isso? Tamanha era a dureza do coração das pessoas no tempo de Jeremias. E Jeremias, aqui nesse texto, ele fala algo que é incrível, que é lindo, que é profundo, que é maravilhoso e que toca a nossa vida hoje. Jeremias, ele fala sobre aliança. E, gente, presta atenção aqui, por favor. Olha o que Deus está prometendo para um povo de duro coração, de um povo que não queria saber dele. Deus está falando assim, olha, vai chegar um momento em que eu vou firmar com vocês uma nova aliança. Eu vou dar a vocês uma nova história. Eu tenho planos maiores para vocês. Eu vou me esquecer completamente dos erros que vocês cometeram. Eu vou lançar isso no mar do esquecimento e eu jamais vou me lembrar dos pecados que vocês cometeram. Deus está chamando as pessoas que estão distantes para perto dele. Ele profetizou num momento extremamente difícil, onde as pessoas não davam ouvidos. Mas ele trouxe uma mensagem de há esperança para vocês. E esse texto, ele mostra para nós algumas lições. Eu queria que você entendesse um pouco disso. Porque, em primeiro lugar, essa aliança que Deus firma comigo e com você, ela é uma aliança que não tem condições. Ela é uma aliança, entendo o que eu quero dizer, universal. Eu vou explicar isso. Ela é uma aliança incondicional e universal. Por quê? Deus, ele não coloca condições para que as pessoas tenham uma aliança com ele. Deus não está dizendo assim, olha, vocês precisam ser assim, assim, assado, e depois de vocês serem assim, eu vou firmar uma aliança com vocês. Depois de vocês serem assim, assim, assado, eu vou abençoar vocês. Não. Deus decidiu entrar na sua história. Deus decidiu um dia olhar para você, para mim, e nos tirou do lugar que nós estávamos e nos trouxe para o reino do seu amor. Deus não colocou condições. Deus não falou assim, olha, eu vou escolher gente dessa maneira, ou eu vou escolher gente que mora naquele lugar. Não, não, não. Deus passou pela nossa vida. Ele nos olhou com um amor eterno e Ele nos atraiu para Ele. Deus está hoje chamando homens e mulheres que possam ter aí o coração invadido pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Deus, ele não coloca condições para isso. A gente vive um tempo onde há uma segregação enorme em tantas áreas e esferas da sociedade. E por que há todo e qualquer tipo de segregação? Por causa do pecado que habita em nós. Mas Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus tem filhos. E Deus é um pai perfeito. E não importa a maneira como você é, o lugar onde você nasceu, o berço ao qual você foi criado. Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus, ele não tem condições para amar homens e mulheres. Ele decidiu entrar na sua história. Porque ele é um Deus gracioso. Mas há também uma universalidade dessa aliança. E aí entenda, porque essa é uma palavra complexa, porque ela pode dar uma margem para uma interpretação equivocada. Universal no sentido de que em qualquer lugar do mundo, Deus não está fazendo uma obra no Rio de Janeiro. Deus não está olhando agora para a Bahia e falando assim, agora eu estou investindo todos os meus esforços ali. Não. Deus está fazendo uma obra no mundo.
Há um tempo atrás eu estava no SEM, em Viçosa, que é um seminário que forma missionários. É talvez hoje um dos principais centros de capacitação missionária no Brasil. E eu ouvi uma história, irmãos, que mexeu muito comigo. Deus mandou uma missionária para um lugar, para uma tribo indígena que nunca tinha recebido um missionário. E a missionária ficou vivendo ali alguns anos, se eu não me engano, 3 anos, para tentar aprender o dialeto. E depois de algum tempo, ela começou a falar do amor de Jesus. Até que um dia, o pajé daquela tribo ouviu aquela missionária. E teve algo que mexeu muito com aquele pajé. Porque a missionária disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a missionária olhou para aquele pajé e disse aquilo, ele disse: por favor, você pode repetir isso? E ela falou: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse assim: olha, eu preciso te dizer uma coisa. Alguns anos atrás, era uma noite de lua cheia. E nós vimos aqui nessa tribo um animal branco. Ninguém nunca tinha visto esse animal. E ele era como um bezerro pequeno. Palavra do índio, né? E ele estava manchado de sangue. Aquele animal veio aqui. E todos nós ficamos impressionados com aquele animal. E aquele animal sumiu. E nós nunca mais vimos aquele animal. É interessante, porque a missionária, ao ouvir aquele pajé falar isso, ela ficou impressionada e aquele pajé disse: eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. Esse Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi manchado com sangue. E ela disse: sim. Ele foi levado a uma cruz e derramou o seu sangue, para que por meio do seu sangue, eu e você pudéssemos ter perdão pelo nosso pecado. Porque ele na cruz nos substituiu. E ela apresentou o evangelho para aquele pajé. E ali, Deus começou a realizar uma grande obra naquela tribo, porque o pajé da tribo se converteu. E aí, irmãos, a gente não sabe, e ainda mais nós somos presbiterianos que somos bem, né? Metódicos com algumas coisas. Agora, eu creio piamente que Deus pode ter permitido que um animal branco, manchado de sangue, tenha aparecido ali, e isso tenha causado um grande espanto àquelas pessoas, para que isso servisse, para que eles entendessem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, como bom presbiteriano que sou, Deus tem seus métodos. Às vezes a gente tenta colocar Deus numa estante, né, como uma estante de livros, na nossa sistemática. E às vezes Deus rompe com a nossa lógica. E Ele decide mostrar sua provisão de uma maneira extraordinária. Ou seja, Deus decide agir
rompendo com o ordinário, com a ordem natural das coisas, fazendo aquilo que Ele quer. E sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança comigo e com você. A nova aliança, ela é incondicional e ela é universal. Deus hoje está alcançando povos, gente distante, gente que nunca ouviu falar do seu amor. E Deus não está colocando condição nenhuma para isso. Mas essa aliança, essa nova aliança, ela promove algo na nossa vida. Em segundo lugar, essa nova aliança, ela promove uma transformação de coração, uma transformação interior. Você percebeu no texto que a gente leu aqui, versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha só o que Deus fala aqui, o que o profeta fala: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É como que se Deus estivesse falando aqui: olha, eu vou com uma caneta marcar no coração deles e na mente deles as minhas leis, a minha vontade. Deus, Ele promove na nossa vida uma transformação interior. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria para você. O homem tenta, por meio de transformações superficiais, exibir um tipo de transformação. Mas não é uma transformação exterior que Deus deseja promover na nossa vida. Deus não nos transforma de fora para dentro. Deus nos transforma de dentro para fora. Entenda, porque você pode tentar, por meio das suas vestimentas, vou cobrir o meu corpo inteiro, eu vou andar só de branco, eu vou andar só de preto, eu vou andar só de verde, eu não vou cortar o cabelo, eu não vou cortar a unha, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, achando que isso vai te fazer se aproximar de Deus. Só que não é isso que o texto está falando. O texto, ele está falando que Deus, quando vem na nossa vida, Ele transforma o nosso coração, Ele coloca no nosso coração a sua vontade, Ele coloca na nossa mente o seu querer. E isso que Ele faz na nossa mente, no nosso coração, que é o centro das nossas vontades, transforma toda a nossa vida. É por isso que o Evangelho, ele não é moralista. É por isso que a gente aprende do Senhor Jesus a não julgar o nosso irmão, mas a amar o nosso irmão, mas a perdoar o nosso irmão. Quantas vezes? 70 vezes 7. O que significa 70 vezes 7? O infinito. O quanto tiver que ser. 7 é o número da perfeição. Ou seja, enquanto você é pecador, você vai perdoar. É isso. Você vai amar. Você está entendendo? É uma transformação de dentro para fora. É porque... E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero trazer à sua memória algo. Existem coisas que você faz hoje que você jamais faria há tempos atrás. E você só faz hoje porque Jesus é Senhor do seu coração. Não é verdade? Não é verdade? E por que isso está acontecendo? E por que você tem feito essas escolhas? Porque Deus escreveu no seu coração a sua vontade. Deus está agindo na sua vida porque Ele tem uma aliança com você. Deus, Ele tem um plano na sua vida, Ele tem revelado o amor dEle por você e Ele está lapidando o seu coração. Você precisa reconhecer isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem uma aliança com você.
Eu sei que existem coisas que você luta hoje. Eu tenho coisas que eu luto hoje. Nós temos as nossas guerras, os nossos conflitos interiores. Mas a gente precisa se lembrar daquela palavra que diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele há de terminá-la. Não acho que você não é amada por Deus, não é amado por Deus, porque às vezes você fala alto com alguém, ou porque às vezes você pisa na bola, vacila. Todos nós vacilamos, todos nós erramos, somos pecadores. Mas lembre-se, nós que cremos em Jesus, nós somos amados, nós somos filhos, nós fomos aceitos. Nós estamos sendo transformados dia após dia. Deus está lapidando o seu coração dia após dia. Por isso, não olhe para aquilo que está errado e se culpe e se penalize. Não. Olhe para aquilo que Deus tem feito na sua vida e para o grande amor que Ele tem por você e para o chamado que Ele tem feito a você todos os dias. Filho meu, vem. Filho meu, minha filha, eu te amo. Eu estou te chamando para perto. Eu tenho algo bom para fazer na sua vida. Em terceiro e último lugar, essa aliança, ela também nos revela a possibilidade agora, real, verdadeira, de eu e você termos um relacionamento profundo e direto com Deus. Olha que coisa linda, o texto fala aqui, versículo 34, ainda no versículo 33, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34 fala assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eu perdoarei as iniquidades e dos seus pecados eu jamais vou me lembrar. Deus, Ele abriu uma porta, e essa porta é Jesus, para que você conheça o Senhor, para que você viva com Deus, para que Deus habite no seu coração. Se você reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você viverá a vida que Deus preparou para você. Quantas pessoas hoje olham para trás e dizem assim, nossa, como Deus me transformou. Olha, quando eu olho para a minha vida hoje, eu não consigo imaginar como que eu vivi tanto tempo distante de Deus. Deus, Ele nos chama a um relacionamento perto, próximo. Eu preciso dizer algo aqui para você. As pessoas aí fora, elas sonham em ter um relacionamento próximo com Deus, mas elas não sabem como. E é por isso que muitas pessoas, elas tentam muitas coisas, elas fazem muitas coisas. E eu e você, nós temos um chamado de mostrarmos para as pessoas, olha, você quer conhecer a Deus, você quer viver com Deus, você quer viver as promessas que Deus tem para você, creia em Jesus. Às vezes nós vivemos uma vida tão preocupada com nós mesmos que a gente se esquece
que nós fomos chamados para sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Queria terminar essa mensagem fazendo algumas perguntas a você. A gente lê um texto que fala que Deus tem uma aliança com você. Que Deus tem uma aliança com o seu povo. Saber que Deus tem uma aliança com você, como que isso pode mudar o seu dia a dia? Como que isso tem mudado o seu dia a dia? A fé que você tem em Jesus tem tocado a sua segunda-feira? Se sim, de que forma? Ou você hoje precisa dizer assim: Senhor, eu tenho vivido de uma maneira apática ao fato de que o Senhor tem uma aliança comigo. Saber que Deus tem uma aliança com você traz que implicações para o seu dia a dia? Saber que Deus tem uma aliança com você pode mudar de que maneira a forma como você olha para os seus problemas hoje? Segundo esse texto que a gente leu, como que a gente pode hoje, como que você pode hoje cultivar um relacionamento mais íntimo e direto com Deus, conforme é prometido nessa aliança? Você se lembra? Você que crê em Jesus, você se lembra que o texto termina dizendo que Deus se esqueceu dos seus pecados? Às vezes nós nos culpamos pelos erros do nosso passado. Mas olha, Deus não te culpa. Pecado confessado é pecado perdoado. Em terceiro e último lugar, como que você pode hoje ser um instrumento nas mãos desse Deus de aliança? Como Deus quer te usar hoje? Aonde Deus deseja te usar? Não enterre a aliança que Deus tem com você. Não desperdice os seus dias com coisas fúteis. Invista o melhor do seu tempo. Ore ao Senhor dizendo: Pai, eu quero que a minha vida seja uma expressão do teu amor, para que pessoas que não te conhecem tenham a oportunidade de te conhecer e de poderem dizer: Jesus Cristo é Senhor. Eu gostaria de orar com você. Deus tem uma aliança com você. Deus não se esqueceu de você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Senhor, o Senhor sonda e conhece o nosso coração. E ao lermos a Tua palavra aqui nessa noite, nós entendemos que o Senhor nos chama para perto. Nós entendemos o quanto o Senhor tem investido na nossa vida. O Senhor não poupou o seu próprio Filho Jesus para nos salvar e nos resgatar. Mas, Pai, nós queremos viver uma vida que verdadeiramente aponte para Ti. Senhor, nós não queremos viver a nossa vida de uma maneira indiferente, apegados ao passado, tristes por coisas que ainda não aconteceram. Mas a gente, Pai, quer de fato e de verdade, Senhor,
expressar por meio da nossa vida e da nossa história a verdade de que Tu és o nosso Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor olhe para nós e que o Senhor nos use como instrumentos nas mãos do Redentor, para que vidas possam crer e acreditar em Jesus de todo o coração. Senhor, nós não queremos nos deixar levar pelo medo. Existem pessoas hoje aqui, Pai, que precisam entender com profundidade que o Senhor tem uma aliança com elas. Tem gente aqui, Pai, que se acha fraco, que não tem um futuro, que não tem perspectiva. Mas o Senhor diz para nós: eu coloquei a minha palavra no teu coração. Eu escrevi a minha palavra na sua mente. Eu sou o seu Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre essa palavra com profundidade no nosso coração e que a gente entenda, Senhor, de fato, de verdade, o quanto nós somos amados por Ti e que o Senhor jamais quebrará a sua aliança que o Senhor firmou conosco. Ó Deus, levanta aquele que hoje está triste, aquele que está frustrado, porque algo na sua vida saiu do lugar, porque algo aconteceu e que ele, ela não entende, mas que hoje nós possamos entender que o Senhor tem uma aliança conosco e isso nos basta. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Sustenta, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.